Olá, senhores. Eu sou o Tenente Macedo e vamos dar início aqui à primeira aula, onde a gente vai tratar dos sistemas fixos de combate a incêndio no nosso curso de habilitação e vistorias técnicas, CHVT. Bom, como eu falei, inicialmente a gente vai tratar do sistema de hidrantes, tá? Mas essa nossa aula vai cobrir o sistema de hidrantes e mangotinhos e também o sistema de chuveiros automáticos, além de outros sistemas fixos que nós vamos citar, uma vez que são bem menos utilizados do que esses dois principais e também não possuem uma normativa do CBMPB específica para eles, tá? Inicialmente a gente vai tratar do sistema de hidrantes e mangotinhos, que é o tema da nossa norma técnica número 15 do CBMPB, que foi atualizado no ano de 2024. Então, o sistema de hidrantes e mangotinhos, ele vai ter sempre essa estrutura básica que está sendo mostrada, tá? A nossa RTI, que é a Reserva Técnica de Incêndio, basicamente é um volume de água que vai estar ali na caixa d'água daquela edificação, reservado somente para o uso do sistema de hidrantes, tá? O uso de emergência. Então, a tomada de água da edificação que vai atender as unidades, ela é diferente, tá? Ela vai estar um pouco acima do, desse volume aí reservado, e a nossa tomada para o sistema de hidrantes fica lá no fundo do reservatório, como pode ser visto aí nessa figura no exemplo, tá? É interessante a gente ter essa ciência, porque por vezes a gente consegue fazer uma vistoria na reserva técnica em si, tá? Geralmente quando são vistorias finais de edificação, ou se coincidir que estiver havendo alguma manutenção em uma caixa d'água, ela tá esvaziada, é possível que a gente adentre e consiga fazer as medições para verificar se de fato a gente tem aquele volume que deveria estar reservado para o sistema de hidrantes, tá? Logo em seguida a gente vai ter o sistema de bombas, responsável por estar pressurizando a nossa rede aí de hidrantes, garantindo uma vazão mínima e uma pressão mínima no nosso na ponta lá do nosso sistema, tá? No hidrante. A gente tem a canalização, que são todas as tubulações interligando aí nossa reserva ao sistema de bombas, aos pontos de utilização do hidrante. A gente vai ter os nossos abrigos, tá? Vão ser onde a gente vai ter as nossas mangueiras, nossas chaves, nosso esguicho. A gente vai poder fazer essa montagem de uma linha ali e se utilizar dessa água da reserva técnica de incêndio pressurizada pelo sistema de bombas para fazer um combate, certo? E por fim, o último elemento, esse que é mostrado aí no chão, tá no piso, seria o nosso hidrante de recalque, que nada mais é do que um ponto do nosso sistema de hidrantes que vai ficar ali externo à edificação e disponível para que o Corpo de Bombeiros faça uma ligação aí entre a nossa viatura e esse sistema de hidrantes, tá? Para que caso haja necessidade a gente consiga colocar água aí no sistema, se acabar a água da reserva técnica, ou pressurizar o sistema, se o sistema técnico tiver com a pressão baixa, de modo que a gente, por exemplo, no incêndio em uma edificação residencial, você não precise montar uma linha ali na tua viatura e subir com mangueira até, não sei, 10º pavimento, a gente consiga se utilizar desse sistema aí de hidrantes da edificação e, caso necessário, a gente faz a conexão da nossa BT já com esse hidrante de recalque aí, tá? Para abastecer com água essa tubulação e pressurizar a mesma, certo? Então, na vistoria, qual que é o primeiro ponto aí que é interessante os senhores terem em mente? Existe uma documentação que a gente vai para balizar a nossa vistoria, né? Que vai ser o memorial descritivo, tá? O memorial descritivo nada mais é do que um relatório que faz parte do nosso projeto de combate a incêndio. Assim como as plantas, as anotações de responsabilidade técnica, o memorial descritivo vai ter um item específico que vai trazer todas as informações do nosso sistema de hidrantes. Sendo a primeira delas, obviamente, o tipo de sistema de hidrante que vai estar sendo utilizado, tá? Esse tipo vai remeter à nossa norma técnica número 15, tá? O responsável técnico por aquele projeto é quem vai dimensionar esse sistema a partir das características da edificação, a partir da área da edificação. E aí, se os senhores observarem aqui do lado direito do nosso slide, a gente vai ter essas tabelas que são da NT15, que trazem os tipos de sistema, tá? O tipo 1 é o sistema de mangotinhos, tá? Mangotinho é aquela mangueira semi-rígida que já vai ter um esguicho acoplado, tá? Ela já vem ali num carretel
pronta para uso, é pegar, puxar e fazer uso dela, né? A partir do tipo 2, a gente tem o sistema mais comum que a gente conhece, onde a gente vai ter o abrigo ali com os lances de mangueira enrolados, o esguicho, nosso registro com a junta estorce, as chaves de mangueira, onde a gente precisa fazer a montagem ali para poder acionar o sistema de hidrantes. E todo esse dimensionamento aí vai ser feito pelo responsável técnico e vai estar no nosso memorial descritivo. Então, você como vistoriador, é esse documento aqui que você vai buscar para balizar a sua vistoria. Nele a gente vai ter todas as informações desse nosso sistema. Seguindo esse mesmo item do memorial descritivo que trata de hidrantes e magotinhos, a gente vai ter as informações também com relação ao tamanho da reserva técnica de incêndio, tá? O volume dela, o tipo de reservatório, se ele vai ser elevado, vai ser enterrado, vai ser algum outro tipo, o tipo de mangueiras que a gente vai estar utilizando, o tipo de tubulação que vai estar sendo utilizada, o tamanho da bomba de incêndio, da bomba hidráulica, né, que vai pressurizar o sistema de hidrantes. Todas as informações vão estar aí no nosso memorial descritivo, nesse mesmo item que vai estar tratando de hidrantes e mogotinhos, tá? Essa observação foi colocada nesse slide aqui, essa atualização normativa, porque é importante. Diz o seguinte: quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizado para esse fim. Por que a gente fez essa atualização normativa? Antigamente tinha-se um entendimento errado de que era preciso uma bomba elétrica e uma bomba a combustão interna, tá? Para pressurizar, para abastecer esse nosso sistema de hidrantes. Mas é ou uma ou outra, certo? Então, para deixar isso bem claro, a gente traz essa observação, essa atualização normativa número 001 de 2023, certo? O nosso memorial, como eu falei, essa norma técnica ela foi atualizada em 2024, então o memorial descritivo também teve algumas modificações. Pode ser que os senhores se deparem com memoriais antigos que vão ter só alguns desses itens aqui, tá? Não vão ter todos esses itens que estão listados nesse slide aí, nesse item, que hoje é o 17.3 memorial descritivo, mas obviamente, caso o memorial seja atualizado, pode mudar. Mas todos esses itens aqui são pontos que foram atualizados na nossa norma e o projetista, quem é responsável por esse projeto aí, vai sair listando aí, vai sair marcando os itens que estão sendo atendidos no seu projeto. Então, inicialmente ele vai botar a pressão da bomba principal, caso haja uma bomba reserva, ele vai colocar aí também, tá? Caso haja uma bomba jogue, que a gente vai falar dela logo em seguida no próximo slide, ele também vai colocar aqui, bem como informações com relação a desligamento apenas manual, se o sistema vai ter um acionador em local de fácil acesso, o acionamento automático desse sistema, tá? Questão da independência elétrica, o tipo de dispositivo de recalque que a gente vai ter nessa atualização normativa de 2024. Está sendo exigido que o hidrante de recalque seja do tipo coluna, porém, em edificações mais antigas, em que esse hidrante de recalque já está construído lá no passeio, ou que por algum motivo seja apresentado a nós um laudo de inviabilidade, que não é possível fazer esse hidrante do tipo coluna, a gente também autoriza que seja feito do tipo passeio, então vai ser tudo assinalado nessas informações aqui no memorial descritivo, certo? Então, de novo, esse documento é quem vai balizar a vistoria dos senhores. É a partir dele que a gente vai ter todas as informações do sistema de hidrantes. O vistoriador ele vai chegar lá e vai ver se está funcionando, basicamente. Mas todas as características dele vão estar descritas aqui nesse documento, certo? Outra informação, antigamente não se tinha a obrigatoriedade de a gente ter, por exemplo, sistema de dreno no hidrante, tá? E alguns outros recursos mais de simulação de ensaio, bem como o manômetro, que hoje é exigido não mais do que 1 metro do hidrante mais desfavorável, do ponto mais desfavorável ali, para a gente poder confirmar que a pressão mínima exigida em norma e colocada também nesse memorial está sendo atingida. Então facilitou bastante o trabalho do vistoriador, uma vez que agora ele vai ter esses recursos aí para fazer todos os ensaios e testes que ele precisa para verificar o funcionamento do sistema de hidrantes, certo? Então, como eu falei, a bomba jockey nada mais é do que uma bomba a mais específica que é usada só para a gente ter a manutenção da pressurização no sistema, certo? Esse sistema de hidrantes, geralmente ele vai ficar todo preenchido com água, pressurizado, mas caso a gente tenha algum vazamentozinho, alguma coisinha desse tipo,
essa pressão pode ir caindo. E aí, para a gente não ter um acionamento da bomba principal sendo feito de forma desnecessária, a gente tem essa bombazinha que ela é projetada para ser acionada e desligada várias vezes aí durante o dia, que faz com que a gente tenha sempre a pressurização da rede sendo mantida. Então, por norma hoje, ela é obrigatória quando a gente tem mais de 6 pontos de hidrante no nosso sistema, tá? Só que a própria norma também dispensa a instalação dessa bomba jockey caso a gente tenha um reservatório elevado, que vai ser aí a situação mais comum de se encontrar em edifícios residenciais, por exemplo, tá? A gente vai ter mais de 6 pontos, porém a gente tem um reservatório elevado, que a própria norma, então, isenta a gente de ter a instalação dessa bomba jockey. Então, esse aqui seria a ideia da bomba jockey, né? Manter a pressão no sistema para evitar acionamento frequente da bomba principal, que seria uma bomba maior e só entraria de fato quando o sistema fosse acionado, certo? Compensando então a bomba jockey esses pequenos vazamentos ou pequenas quedas de pressão no sistema, certo? O outro documento que vai balizar a nossa vistoria, senhores, vai ser a planta do nosso PCI, do nosso projeto de combate a incêndio, tá? Nela vão estar dispostos todos os pontos de hidrante da nossa edificação, certo? Então a gente vai conseguir saber exatamente onde estão esses pontos. Os senhores não vão entrar cego em uma edificação e sair buscando ali. Uma vez que os senhores recebem o projeto aprovado, fazendo a leitura dele, identificando onde vocês se encontram, vocês vão saber exatamente onde tem todos os pontos do sistema de hidrantes, para poder verificar tanto a existência deles quanto a manutenção que já foi feita, né? Se estão com todos os equipamentos lá dentro daquele abrigo, etc. Certo? Então, essa informação a gente vai ter nas nossas plantas. E no nosso memorial a gente vai ter todas aquelas informações de dimensionamento do sistema de hidrantes, certo? O hidrante de recalque, como eu falei, hoje está sendo exigido esse hidrante do tipo coluna, certo? O hidrante de recalque é aquele elemento onde a gente vai poder fazer a conexão de uma viatura, certo? Ao sistema de hidrantes da edificação, de modo que caso acabe a água da reserva técnica, a gente consiga abastecer o sistema com água, ou se estiver faltando pressão, a gente consiga pressurizar o sistema, certo? Então hoje é pedido esse hidrante de recalque. Na nossa vistoria, a gente vai verificar a existência dele, verificar se ele tem os equipamentos exigidos, certo? Se ele tem essas características que são listadas aqui pela nossa norma, certo? E como eu falei, a gente também pode se deparar com aquele hidrante de recalque do tipo passeio, que é o mais comum, uma vez que essa obrigatoriedade do hidrante de recalque do tipo coluna só passou a valer a partir agora do final de 2024. Então, o mais comum da gente encontrar é aquele hidrante de recalque do tipo passeio, que é o que fica no chão, onde a gente vai ter aquela tampazinha vermelha, obrigatoriamente, e o hidrante lá dentro, tá? Com um sistema de drenagem, obviamente, para não ficar enchendo de água de chuva ali dentro, certo? Mas abaixo do nível do piso, certo? Então, nos abrigos, o que é que os senhores irão verificar? Primeiramente, se possuem todos os equipamentos. Acho que a problemática, uma das mais comuns do sistema de hidrantes no tocante à vistoria, vai ser a ausência de equipamentos dentro dos abrigos, tá? A sinalização, obviamente, vocês vão ter as placas de sinalização, mas lá dentro dos abrigos eles vai ter que ter a chave para mangueira, tá? Vai ter o registro com o adaptador da junta Storz, certo? Os lances de mangueira, que aí os senhores vão observar no memorial se vai ser um lance só de 30, se vai ser um lance só de 60, também existe essa possibilidade, se vão ser dois lances de 15, certo? Se o esguicho está lá, certo? Hoje a gente só aceita esse esguicho do tipo regulável, mas em edificações muito antigas os senhores vão se deparar com o esguicho do tipo agulha, tá? E aí a gente não pode reprovar uma vistoria se eles tiverem um projeto aprovado com esse tipo de esguicho, mas é interessante sim que a gente faça a recomendação para que seja feita a troca, tá? Desses esguichos a agulha por regulável, certo? Aqui seria uma imagem de um abrigo, vocês podem observar aí que está com os dois lances de mangueira, nosso registro com a adaptação da junta Stoss, a chave de mangueira e o esguicho. Se os senhores observarem, um lance de mangueira ali está com uma borrachinha prendendo ele, tá? Não é permitido que se mantenha essa borrachinha segurando
o lance de mangueira ali. Geralmente o pessoal coloca na manutenção que eles fazem, não sei se é anual ou semestral, mas é feita uma manutenção para se colocar um pouco de talco dentro da mangueira, para a borracha interna dela não pregar. E aí, geralmente, quando ele vem do, do responsável por fazer essa manutenção, ele já vem com uma borrachinha dessa, tá? Ou geralmente, quando o lance é novo, também vai vir com essa presilhazinha que precisa ser retirada e deixada o lance de mangueira em condições de uso, tá? Então, quais seriam os principais pontos que a gente tem que se atentar para verificar quando fazer uma vistoria de um sistema de hidrantes, tá? Primeiro, se a gente tem um hidrante a menos de 5 metros da porta de entrada principal da edificação, tá? Então, entrou na edificação, antes mesmo de você receber o projeto em mãos, você já tem que conseguir observar ali um ponto de hidrantes a não mais de 5 metros, tá? Da entrada principal. E a mesma coisa se repete em todos os pavimentos da edificação, tá? A não mais de 5 metros do acesso desses pavimentos, a gente vai ter que ter também esse ponto de hidrante. Obviamente, esse ponto de hidrante tem que estar fora de caixa de escada e de antecâmaras, certo? A gente tem essa questão de altura dos abrigos aí, tá? O registro não pode estar a mais de 1,5 m, tem que estar ali entre 1 e 1,5 m, certo? Tubulações aparentes pintadas de vermelho. E como eu falei, hoje a gente exige esse esguicho do tipo regulável, certo? O que mais que a gente vai observar? Obviamente a gente precisa fazer o teste, tá? Do acionamento automático das bombas e, obviamente, também do desligamento não automático, manual, certo? Então você armou lá uma mangueira, ligou, o sistema tem que entrar automaticamente, tá? As bombas de incêndio vão ser acionadas automaticamente, pressurizando teu sistema, fazendo com que tu tenha lá o teu jato na ponta do esguicho. Uma vez que tu fechar esse registro, aquele sistema de bomba não pode se desligar automaticamente, certo? Ele só se desliga manualmente. Então tu vai ter que se dirigir lá à casa de bombas, encontrar uma botoeira e fazer o desligamento manual, tá? Então esse aí vai ser um dos testes que os senhores mais vão fazer nas vistorias e edificações onde a gente tem o sistema de hidrantes, certo? O teste também se a alimentação elétrica desse sistema de bombas é independente, né, do consumo. Então os senhores vão ter que desligar a chave geral da edificação e fazer esse mesmo teste para ver se a bomba de incêndio vai entrar em funcionamento, se a alimentação elétrica dela é independente. Porque, por norma, precisa ser uma alimentação independente, certo? Inconformidades, as mais comuns que os senhores vão se deparar. A gente vai ter sistemas de hidrantes em desacordo com o projeto aprovado, certo? Então, se você pegou uma planta lá, está previsto um ponto de hidrante em determinado local e ele não se encontra naquele determinado local, já é uma desconformidade com o projeto aprovado, certo? Se você vai observar a bomba e tá lá no local uma bomba de 5 CV, no teu projeto estava previsto uma bomba de 7,5 CV, já é uma desconformidade com o projeto aprovado, certo? A ausência de materiais nos abrigos também não é incomum, tá? Você abrir um abrigo e ele está sem esguicho, está sem chave, por vezes está só o registro, não tem o adaptador da junta Stoss, não teria como você fazer a conexão do lance de mangueira com esse registro, também é comum, certo? A não automatização das bombas também é bastante comum. A independência elétrica não está sendo realizada. A questão de pressão e vazão inadequados, certo? Antigamente era mais complicado, uma vez que a gente não tinha esse manômetro sendo exigido no nosso sistema para a gente poder fazer essa verificação, certo? Mas hoje a gente tem essa obrigatoriedade. No hidrante mais desfavorável, você vai ter lá a obrigatoriedade de um manômetro instalado, certo? Então você consegue verificar se a pressão mínima aí no hidrante mais desfavorável está de acordo com o que está previsto no projeto, certo? E a ausência de alarme indicativo do uso de hidrantes. Uma vez que o sistema de hidrante é acionado e o sistema de bombas entra em funcionamento, você vai ter um alarme audiovisual, certo? Junto ao, às bombas de incêndio sendo acionado, ok? No hidrante de recalque, também é bastante comum, uma vez que, por ele ser externo à edificação, ele fica sujeito a intempéries, a transeuntes ali que podem mexer, podem querer levar algum componente, tá? Levar o adaptador, por exemplo, para vender ou o que quer que seja. Então a gente pode ter tanto obstrução quanto ausência de materiais. É bastante comum, certo? A bomba não desligar apenas manualmente, também é bastante comum você fazer o teste e ao desligar o registro,
a bomba desligar também, certo? De forma errada. Esse desligamento tem que ser apenas manualmente, certo? E também não é incomum a gente ver edificações onde o construtor se utiliza de material inadequado na tubulação, tá? A tubulação não é de ferro, ok? Na próxima aula, senhores, a gente vai tratar então de outro sistema fixo, que é o sistema de chuveiros automáticos, também conhecido como sprinklers.